E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Toda quarta-feira é dia de Quarta Missionária aqui na Rede, né? E hoje com certeza não vai ser diferente, né? Estaremos já conversando com os nossos queridos Aleph Oliveira e a minha amiga Eneida Cardoso, né? Vão já estar aqui conversando com a gente. Estou só esperando a gente conectar aqui com a nossa sala de reuniões, né? Para ver aqui se já deu tudo certo, né? Se os nossos queridíssimos já estão aqui junto com a gente, plugados aqui junto com a gente, né? Então hoje é o seguinte, ó, hoje a gente vai estar conversando com os nossos queridíssimos missionários, Aleph Oliveira. O Aleph é da Congregação Batista no Gameleira, não é? O Aleph tem 28 aninhos, é casado com a nossa querida Maiara Messia, né? Maiara Messia, é pai de Benício Oliveira, e hoje ele atua no projeto Viver aqui no Distrito Federal, um projeto bacana demais que tem aqui exatamente na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, e também já atuou aí em outros projetos como na Cristolândia e por aí vai. Minha amiga Eneida Cardoso de Brito, ela é da Igreja Memorial Batista, né? A Eneida vai fazer 21 aninhos, ela tá aqui, ó, a minha amiga Eneida é mãe de Ricardo Aurélio Brito Correia. Rapaz, o nome do cara é o nome de um príncipe. Eu achei que tinha 2 meninos aqui, mas só um mesmo. Ricardo Aurélio de Brito Correia. Olha aí. E o projeto que ela atua hoje também é no ABC com Música e Ensinando a Pescar, né? Que vai estar retornando aí no segundo semestre e tal. E claro, ela diz que atua aqui, aqui também na Ceilândia, né? Na cidade satélite aqui do município aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. E claro, já atuou também em outras campanhas evangelísticas e buscas ativas da Cristolândia e por aí vai. Gente, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui com a gente, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então eu tô recebendo umas mensagens aqui. Eu tô com uma câmera de improviso aqui, né? Que a minha câmera, ela viajou, foi tirar férias, né? E daqui a pouquinho a gente vai resolver esse negócio dessa câmera, mas tudo bem. Mas eu quero muito agradecer a presença. Olha, tá vendo? Eu quero muito, foi só elogiar o celular, ele já se jogou daqui, não sei de onde. Eu quero muito agradecer aí a presença de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. E mais uma vez, em nome de toda a rede, em nome de toda a equipe, a gente quer muito agradecer aí por ter aceitado esse convite de estar aí junto com a gente nesta manhã de quarta-feira. Bom, eu vou começar então com as damas, né, Aleph? Você concorda comigo? Primeiro as meninas e depois aí os rapazes, né? Então, é isso aí. Irmã Eneida, querida, você tá bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Me conta, a senhora é de onde? É daqui mesmo, de Brasília? Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia novamente ao Aleph, a todos os nossos ouvintes. É muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem permitido que nós façamos no serviço dele. Amém. Pastor, eu sou do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, com esse sotaque do Rio. Eu sou quase... Com esse sotaque do Rio de Janeiro, né? Aí tem que ser do Rio de Janeiro. Eu sou quase candanga, pastor, porque apesar dos 21 aninhos que o senhor gentilmente me deu, mas o meu bebê já tem 33 anos. Eita, tem uma conta errada nessa matemática, então. Aí os irmãos já podem calcular mais ou menos a minha idade. Eu já tenho mais de 45 anos em Brasília, mas é um prazer estar aqui. Hoje eu digo que eu sou nascida no Rio de Janeiro, criado em Brasília. Olha aí, eita, a senhora tá 31 anos em Brasília? 45, pastor. 45, legal. 45 anos, 33 anos tem meu filho. E 33. que nasceu aqui em Brasília. Muito bem, 33 anos tem o seu filho. O seu filho é da minha idade, depois que eu cheguei em Brasília, sabe? Assim, 33 que faz que eu cheguei em Brasília, sabe? Então, é por aí. Então. Ai, meu Deus. Mas me conta, minha querida Eneida, a primeira pergunta que eu quero fazer, primeiro deixa eu só cumprimentar meu amigo Aleph. Aleph, bom dia, queridão. Deus abençoe, seja muito bem-vindo.
Bom dia, pastor Elber. Graça e paz a todos os ouvintes da Rede 316. Alegria estar com vocês. Legal, a minha câmera não quer ficar firmada ali onde eu tinha colocado ela. Deixa eu ver se eu consigo de novo botar essa bichinha, essa danadinha aqui, né? Porque, como eu falei, ela tá aqui no improviso, mas acho que agora vai dar certo. Pelo menos eu acho, né? Muito bem. Só um pouquinho aqui, gente, deixa eu só abrir minha câmera, que eu acho que agora ela foi desmaiar de vez. Não, tô me vendo aqui, então ela não desmaiou, não. Não. Isso, então. Ela ainda está nativa, pastor. Ainda está nativa, essa menina. Ela está nativa. Essa menina teimosa. Muito bem. Eu vou deixar aqui no meio que no improviso, né, Luiz? Depois aí você se vira, Luiz. Depois você edita, né? Você tira aí a porta que tá aparecendo, você tira aí aquele cofre ali atrás, ó, tem um cofre ali atrás, só que não, né? Mas, Aleph, fala aí, meu irmão. Pastor, bom dia mais uma vez. Eu sou de São Paulo, mas eu me criei no estado do Pará. Do Pará? Olha só que cidade. Lá no estado do Pará. Eu me criei ali em Redenção, no estado do Pará. Redenção, conheço, legal. Isso. Eu me mudei para o Goiás aos 19 anos, que foi aonde eu me converti, né? E lá começou a minha caminhada com Jesus, né? Mas estou em Brasília há 5 anos atuando nos projetos de missões nacionais. Sim. Né? Vim como radical na Cristolândia, servi durante um tempo. Depois eu vim atuar no projeto Viver com as crianças, com as famílias da comunidade e aonde eu estou servindo hoje. Sim. Aonde Deus me deu o privilégio de casar, constituir uma família. Eita, e por aí vai. Que legal, que bacana. Eu queria então, Aleph, passar aqui para conversar, voltar aqui com a minha querida Eneida. Eneida, você é missionária, ok? Sangue M positivo, como diz pastor Fernando Brandão, correndo na veia, né? Então, assim, eu queria saber da senhora o seguinte: como é que começou aí a sua história como missionária, né? Quem foi que disse para a senhora que a senhora tinha esse chamado, mulher de Deus? Pastor, eu gostaria de fazer uma correção. Apesar de todo mundo me chamar de missionária, né? E é muito bom, eu fico muito feliz, mas na verdade eu sou uma voluntária. Olha, né? Missionária voluntária. Missionária voluntária, vamos fazer assim. Isso. Eu sempre gostei, eu aprendi a amar o serviço de missões, na verdade, com os meus pais, né? E nós nunca fomos, digamos assim, dedicados diretamente, tá, ao serviço, né? Mas eu tenho, né? O meu avô era diácono da igreja, meu pai era diácono, trabalhou muito tempo em música, minha mãe também era, todos os filhos, né, aprenderam, mas eles tinham, vamos dizer assim, correndo nas veias o amor pelo evangelho, pelo evangelismo. Então, eu me lembro desde pequena nas igrejas do Rio de Janeiro, né, nós terminávamos os domingos cansados, graças a Deus, porque de manhã a gente ia para a igreja, de tarde a gente ia fazer evangelismo, ia para as congregações, de noite nós estávamos na igreja também, e assim a gente foi criando, digamos assim, uma cultura de amor ao trabalho, tá? De servir, tá? Porque ser voluntário é eminentemente você servir, né? Sim. E tem um hino que eu gosto muito do cantor cristão que fala que no serviço do meu rei eu sou feliz, tá? E é isso, pastor. A gente trabalha, a gente busca formas de estar servindo. Na verdade, eu não posso servir, digamos, full time como missionário dedicado, aquele vocacionado que está lá 24 horas por dia. Mas eu, como serva do Senhor, eu busco formas de estar trazendo para o meu dia a dia o serviço na causa do Senhor. Legal. E a senhora sempre atuou como voluntária aqui em Brasília, sempre aí onde mais a senhora atuava, né? Até porque eu sei que o projeto Viver, a Cristolândia aqui e tal, são projetos novos, né? Que não tem assim tanto tempo, né? Mas aqui em Brasília, onde que a senhora mais atuou como missionária e hoje o que a senhora está fazendo como voluntária, melhor dizendo? Olha,
São dois momentos, digamos assim, diferentes. Porque há mais ou menos 5 ou 5 anos e meio eu me aposentei, tá? Então, vamos dizer assim, a minha perspectiva foi outra. Tá? Durante esses 5 anos também muitas coisas aconteceram, tá? Mas Deus tem nos sustentado e perdi minha mãe, tive uma Covid muito séria, tá? Mas Deus me preservou, né? Durante esse tempo todo, e mesmo enfrentando dificuldades, problemas, nós estávamos servindo, especificamente servindo no Viver na Cristolândia, tá? Sim. Agora, até eu, vamos dizer assim, enquanto eu tinha atividades de trabalho, né, tinha as minhas atividades no governo, os meus últimos anos, 15 anos da minha vida, os 15 primeiros anos eu atuei na iniciativa privada, no mercado, no terceiro setor, e os 15 últimos anos da minha atividade profissional eu fui gestora pública. Então, eu sempre procurei estar atuando na minha igreja. Então, o que eu podia fazer, né? Sempre foi essa minha pergunta: como eu posso ajudar? Então, nesse período, eu trabalhei com campanhas, com donativos, com dias de ação de graças que nós podíamos fazer, né? Nas igrejas por onde eu passei, tá? Nós estávamos sempre com essa preocupação de ter um trabalho de proximidade com a comunidade, um trabalho voltado também para a ação social, porque eu entendo que isso é uma forma de demonstrar o amor de Deus para com as pessoas, tá? E uma das coisas boas do Viver, o Viver, na verdade, é uma visão, tá? Para as igrejas, de forma que as igrejas possam também entrar nas comunidades e trazer e se aproximar através desses projetos da comunidade. Mas nem sempre, quando você está trabalhando, você pode fazer o que eu faço hoje, tá? Eu tenho 1, 2, às vezes 3 dias durante a semana que eu estou dedicada, eu estou lá no projeto, eu estou na Ceilândia, tá? Atuando lá junto com os missionários, atuando nos projetos. Mas hoje, antes eu não podia, mas isso não quer dizer que eu não posso trabalhar, que eu não posso servir. Tem muitas coisas que voluntários podem fazer, ou em dias especiais, ou nos finais de semana, ou participando. Eu estava vendo que estavam comentando antes de nós começarmos a entrevista, que às vezes as pessoas acham que missões é só as campanhas, mas na verdade não é. Missões é um dia a dia que nós trabalhamos, são formas da gente chegar até as pessoas, tá? E isso pode ser com o seu vizinho, você fazendo reuniões na sua casa, você trazendo as pessoas para ouvir a palavra, você pode contribuir, você pode participar de uma campanha. São muitas as ações que você pode fazer no seu dia a dia, sem necessariamente você abrir mão das suas atividades laborativas, das suas atividades com os seus familiares. Hoje, Deus me deu o privilégio de ter um estilo de vida que eu posso, né? Eu tenho a liberdade de ir, de me deslocar, de viajar com os missionários, né? De estar, né, trabalhando nos projetos. Mas isso não quer dizer que antes eu também não tinha essa preocupação, tá? De ser uma voluntária, mesmo que fosse só de final de semana, pastor. Que legal. O Aleph, agora você me conta aí, meu irmão, e você, como é que foi a tua história, né? Como é que foi o teu chamado como missionário? Quem foi que te disse que você ia ser um missionário, né? Conta pra gente aí. E uma outra coisa também, quando você contar essa história, eu quero que você conte também pra gente como é que foi a reação dos teus pais. Se foi tranquila, se eles concordaram com isso? Pastor, então, eu cresci em um lar onde minha família, ninguém era cristão, né? Cresci em um lar, eu sou o primeiro cristão da minha família, né? Tenho 6 irmãos, tenho vários primos, minha família é uma família um pouco desestruturada, mas aos 18 anos, quase 19, Deus
me levou a morar lá em Rio Verde, no estado do Goiás, devido a algumas consequências que eu tinha vivido lá em Redenção, no estado do Pará. E quando eu me converti lá em Rio Verde, em 2015, agosto de 2015, segundo final de semana de agosto de 2015, desde quando eu me converti, eu comecei a andar, graças a Deus, meu pastor, um homem do coração muito temente a Deus e muito missionário. Comecei a andar muito próximo do meu pastor, que é o pastor Suedi, lá de Rio Verde, no estado do Goiás. Hoje está em Montevidéu. E aquele homem, ele me ensinou a ter um temor a Deus e as coisas do Senhor. Então, eu vim lá do Pará, eu cresci literalmente sem ouvir falar do Evangelho de Jesus. Eu cresci sem ter um projeto como viver para poder trabalhar a prevenção na minha vida. Isso me levou a usar droga com 13 anos de idade, a cometer alguns erros lá com os 13 anos de idade. Então, aos 18 anos, quando eu me converti, eu senti ali no meio da igreja, das pessoas que estavam ali, um amor, eu senti ali um cuidado e uma verdade que lá atrás eu nunca tinha sentido. E aí, meu pastor, eu comecei a andar muito perto dele. E ele era um homem que de terça a domingo ele estava na igreja fazendo alguma coisa. E eu sempre ia para a igreja fazer alguma coisa. Recém-convertido estava lá, capinando o lote da igreja, estava lá limpando cadeira, limpando o chão. Então, eu comecei a servir desde quando eu me converti. Só que eu me lembro que em abril de 2018, na verdade em fevereiro de 2018, na verdade a primeira vez que eu ouvi falar de missões foi na campanha de 2016, querido pastor Marcos Azevedo, que hoje está em Portugal, ele era um mobilizador do Centro-Oeste, ele passou lá em Rio Verde, na nossa igreja, na campanha, e ele falou sobre os projetos missionários da junta. E eu me lembro quando foi em 2018, em agosto de 2018, em abril de 2018, eu participei de uma Operação Jesus Transforma aqui no DF. Eu não sabia o que era a Ação Jesus Transforma até então, não entendia nada desses projetos. E uma missionária chamada Marília, aqui de Braslândia, ela foi em um congresso de jovens que aconteceu lá em Cachoeira Alta, no Goiás, pastor João Frazão. E essa missionária, ela começou a falar sobre missões urbanas, sobre o trabalho com dependentes químicos na rua e tal. E enquanto ela falava, eu estava ali no meu cantinho, falando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Porque eu não tinha profissão ainda, eu não tinha feito uma faculdade, eu não tinha nada. Eu achava que eu não tinha nada para oferecer no trabalho missionário. E aquela mulher começou a falar, e ela fez um desafio de quem queria doar a sua vida no ministério missionário em tempo integral. E eu falei assim: Senhor, eu não sei muita coisa não. Eu não canto, eu não toco, eu nunca tinha pregado, não sei fazer nada disso, mas eu estou à disposição do Senhor para aquilo que o Senhor quiser me usar. Quando foi no sábado de manhã daquele congresso de jovens, o pastor Marcos Azevedo apareceu lá na igreja de novo, lá em Cachoeira Alta. E ali a gente ia ter uma ação com todos os jovens, tinha lá 300 jovens da juventude do Sudoeste Goiano, e aqueles jovens, eles iriam entregar a cesta básica na praça da prefeitura lá da cidade. E nós fomos, e antes de começar a ação de entrega de cesta básica, o pastor João Frazão começou a orar. E quando ele começou a orar, convidou todo mundo a fechar os olhos e começar a orar, o Espírito Santo me fez abrir os olhos e eu enxerguei um homem sentado na calçada do outro lado. E o Espírito Santo falou comigo 3 vezes, vai até lá. E na terceira vez que ele falou comigo, eu fui até aquele homem, eu sentei na calçada com aquele homem e eu comecei a falar de Jesus ali, né, para ele, falar de Jesus para ele. E no final eu descobri que aquele homem, ele era um dependente químico, que ele tinha se envolvido com droga por conta de consequências da família dele. E que aquele homem, ele tinha uma casa e ele ajudava outros dependentes químicos. O que ele tinha em casa, ele doava para as pessoas. E a história daquele homem mexeu muito comigo. E eu lembro que eu saí daquele congresso falando para Deus: Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. E eu mandei mensagem para o pastor Marcos Azevedo. Falei: pastor, como que eu faço para me conhecer algum projeto
de missões nacionais. E aí o pastor Marcos me passou o contato do pastor Paulo Salles, que era na época o coordenador da Cristolândia do Distrito Federal, hoje é coordenador nacional, mas na época ele era aqui do Distrito Federal. E eu combinei com ele e aconteceu uma Operação Jesus Transforma aqui em Brasília, no dia 6 de abril. Oi, acho que congelou aqui a internet do meu querido Aleph, né? Eu acho que... Oi, Aleph, tá me ouvindo aí, não? Eu acho que deu um probleminha na internet do Aleph, mas enquanto ele retorna lá, né? Enquanto o Aleph retorna, deixa eu voltar aqui com a minha amiga Eneida. Você tá me ouvindo, né, Eneida? Tô sim, pastor. Legal. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: hoje o que você está fazendo exatamente hoje no projeto? Você está aqui também no projeto Viver, não é? Isso. Aqui nós estamos atuando no projeto Viver. Especificamente nesse momento, pastor, nós estamos atuando num projeto que eu desenvolvi, eu coordeno e também sou uma das colaboradoras do projeto ABC com Música. Sim. O que é o projeto ABC com Música? É um projeto que nós estamos fazendo, é um projeto de apoio escolar, onde nós fazemos a integração dos conteúdos de português, matemática e música para crianças do ensino fundamental, tá? Que pega mais ou menos de 6 a 13 anos, e nós temos como unidade integradora o desenvolvimento da inteligência espiritual das crianças. Tá? Eu gosto muito de falar, pastor, que o ABC, ele não é um projeto de reforço escolar. Tá? Na verdade, nós trabalhamos também conteúdos escolares, naturalmente, quando nós estamos trabalhando português, como estamos trabalhando matemática. Mas nós temos uma grande preocupação de estar trazendo essa criança também para, digamos assim, para o mundo espiritual, para que ela possa conhecer também do amor de Deus. Então, nós temos os nossos eixos, né, os nossos eixos integradores, que é Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, tá, o orientador, e através do repertório, através das músicas que as crianças cantam, nós vamos trabalhando interpretação de texto, nós vamos trabalhando conteúdos de língua portuguesa, né? Estamos trabalhando agora, começamos a trabalhar, por exemplo, o ritmo. O ritmo nós trazemos alguns conceitos da matemática, da geometria, né? E vamos fazendo esse trabalho de integração. E o projeto também, ele se preocupa com a família, porque nós entendemos que a família são os principais educadores. A escola não pode, ela não deve substituir a família, tá? A família, ela foi constituída por Deus, ela precisa ser preservada, tá? E ela precisa também retomar o seu papel no âmbito educacional, tá? A família educa, a escola ensina, tá? E a igreja orienta. E é dentro dessa visão é que nós procuramos também trabalhar com os pais. Nós temos as chamadas oficinas da coruja, onde nós ajudamos os pais a entender o seu papel também como educadores. Aí o senhor vai perguntar para a gente, mas como, minha irmã? Tem muitos pais, vocês estão trabalhando em áreas de muita carência de recursos, pais que às vezes que mal sabem ler e escrever. Esse pai pode ser educador? Sim, pastor. Ele pode ser educador porque, antes de tudo, princípios e valores as crianças aprendem em casa, tá? E nós ajudamos os pais a entenderem o seu papel, tá? De trazer as crianças para esse mundo, de trazer regras, de trazer limites para as crianças. E no caso especificamente do ABC, do Viver do Distrito Federal, por sermos, digamos assim, um polo diferenciado, nós somos, o Viver do DF digamos, a sede do Viver, né?
Então, nós também temos um trabalho voltado para os missionários. Nesse projeto, os missionários têm oportunidade de vivenciar também experiências educacionais que eles possam replicar nos locais para onde eles forem. Lembrando que o Viver é uma visão para as igrejas. Então, o ABC com Música também ele está sendo desenvolvido, tá? Porque ele é um projeto pioneiro, nós somos o projeto piloto, tá? É para que as igrejas também possam colaborar no processo educacional, tá? Da comunidade, mas dentro dos princípios cristãos que estão na Bíblia. E esses missionários, eles também recebem treinamento, eles também vivenciam, eles também têm participação nas atividades do projeto, com o propósito que durante a sua formação, né, principalmente os radicais, eles possam participar. Pastor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Deu uma travadinha na tua voz aí. Deu uma falhazinha aqui na resposta, eu estou lhe ouvindo também. Sim. Estou lhe ouvindo bem. Pode continuar. Pronto. Então, é basicamente esse é o ABC com Música. Só que agora eu queria falar também de um projeto que eu gosto muito, que eu já trabalhei, mas durante esse semestre que nós estamos na fase, nós já passamos da fase de sensibilização, que foi no ano passado, do ABC. Tivemos 2 meses e meio de sensibilização para as pessoas entenderem a natureza do projeto. Depois, nós tivemos uma fase do primeiro bimestre, tá? E todo esse material, pastor, está... Muito bem, a internet da minha amiga Eneida também, acho que deu uma falhadinha por aqui. Deu, mas eu estou lhe ouvindo. Opa, o senhor está me ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Ok. Tá indo e tá voltando, tá congelando a sua internet, tá indo e voltando? Tá me vendo aqui agora ou não? Tá me ouvindo? Sim, estou sim. E o Aleph está pedindo, pastor, que vocês aceitem ele está tentando entrar. Tá? Ok. Eu acho ele está pedindo para que vocês aceitem ele. Sim, o Luiz. O Aleph. O Luiz que tá nesse comando aí, ele vai estar fazendo Luiz, isso aí. Tá? O Aleph está então tentando entrar. Entrou, pronto, o Aleph já está conosco de novo. Não foi arrebatado, pastor. Pois é, Tá enquanto certo. ele não foi arrebatado, né? Sim, a senhora estava falando do outro projeto. Pois é, eu vou falar um pouquinho rapidamente do Ensinando a Pescar. O Ensinando a Pescar foi um projeto que eu ajudei a montar, né? E é um projeto para mim muito especial, talvez também em função da minha formação, a minha primeira formação é socióloga, então nós temos uma preocupação muito grande com a comunidade e principalmente, pastor, quando nós estamos atuando em comunidades de de poucos recursos, né? Nós sentimos a necessidade, as famílias sentem necessidade de ter alternativas que ajudem a família a se melhor reestruturar economicamente falando, financeiramente falando. E o Ensinando a Pescar é exatamente uma oportunidade que nós damos, principalmente para as mulheres, tá? De estar trazendo mulheres, jovens, né? Está aprendendo alguma atividade e que essa atividade possa gerar recursos financeiros, tá? Então, já se teve cursos de PET, nós temos hoje na direção desse Ensinando a Pescar a missionária Silvia, né, que é uma pessoa maravilhosa, muito habilidosa, e ela traz exatamente esses elementos, e já tivemos cursos de crochê, cursos de manicure, cursos de macramê, tá? E agora, né, que o ABC já está caminhando melhor, a gente vai retomar também, vai ajudar a missionária na reestruturação desse projeto, porque é um dos projetos mais interessantes que nós temos dentro do Viver DF, exatamente porque oportuniza, tá? Que pessoas possam, através do seu trabalho, tá? Gerar uma renda. E mais do que isso, pastor,
é um processo de valorização das pessoas, principalmente das mulheres. Muitas vezes a gente está trabalhando com pessoas que se sentem incapazes, né? Que sentem que a vida às vezes leva a um sofrimento tão grande, a carências tão grandes, e essas pessoas às vezes se sentem diminuídas. Então nós vamos, através dessa atividade, mostrando para as pessoas que elas são capazes. Pastor, uma das coisas mais emocionantes é quando elas se formam, tá? A missionária é toda cuidadosa, aí elas botam um chapeuzinho e fazem uma formatura, e a família vai e tira foto. É uma coisa tão bonita. Legal. Porque às vezes é o primeiro diploma que elas receberam na vida, pastor. E as igrejas podem fazer tantas coisas nesse sentido, pastor. Tem tanta gente boa nas nossas igrejas, professores que podem ensinar a fazer pão, podem ensinar crochê, podem ensinar a tricô, podem ensinar macramê, podem ensinar a fazer uma unha. Pastor, são coisas pequenas, mas o pastor não imagina o quanto isso pode ser importante, tá? Maravilha. Nós já temos visto alguns casos de pessoas que realmente estão conseguindo ter renda através desse trabalho. É um trabalho também que me deixa muito feliz, muito satisfeita, tá? E porque nós estamos entrando, tá? É uma forma de nós entrarmos realmente e ajudarmos no aspecto material. Tá? A nossa preocupação é espiritual, sim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, mas o homem também precisa de pão. Então essa também deve ser uma preocupação nossa. Maravilha. Muito bem, essa é a nossa querida irmã Eneida, né? Claro, falando aqui pra gente desse trabalho maravilhoso que acontece, né? Lá no Projeto Viver, ali junto com a Cristolândia. Agora, o Aleph, você estava falando e de repente cortou lá a tua internet, você estava falando também um pouco do projeto, não era? Estava falando isso. Na verdade, eu estava falando de como Deus me chamou para o campo missionário, né? Sim. E aí, naquela primeira noite da ação Jesus Transforma aqui em Brasília, nós fomos em um evento, em uma buscativa dentro da 3 da Norte, que é uma das cracolândias aqui de Brasília, né? Aqui do Distrito Federal. E lá dentro daquela... 3 da Norte é o quê? Ceilândia Norte? Ou é... É uma rua que tem lá na 3 da Norte, que é onde o índice de droga ali é muito grande. Sim. E aí nós estávamos lá, já era meia-noite mais ou menos, e estava chovendo, tava chuviscando, né? E eu lembro que quando eu vim para a Operação Jesus Transforma, eu queria, assim, ter um impacto com alguém que eu sentisse aquilo, né? E tinha um rapaz, o nome dele era Fernando, ele até se recuperou na Cristolândia. Ele estava morando dentro de uma manilha de poço. Para quem conhece a região, ali do lado da UPA de Ceilândia. E o missionário Euclaus, que era o líder do grupo que a gente estava fazendo a buscativa, ele me levou para poder ir lá falar com aquele rapaz se ele queria ajuda e tal. E a gente foi, quando nós chegamos lá, esse rapaz ele falou que não queria. Nós chegamos, perguntamos se ele queria ajuda, e ele falou que não queria, que ele estava bem e tal. Quando ele falou que estava bem, o missionário virou as costas e falou assim: vamos, ele não vai querer ir não, já conheço. Como eu estava vindo na primeira vez, aquilo era novo, coração muito sensível a viver uma experiência missionária, falei pro missionário: não, a gente não pode deixar ele aqui não, e abaixei naquela manilha de poço para poder falar com aquele rapaz. E aí eu comecei a perguntar para ele: vamos, você não quer ir, a gente vai te ajudar, é um projeto e tal, você vai ser cuidado lá, as pessoas lá vão te amar, vão zelar de você. E aquele rapaz falou assim: tá bom, então, quero ir. Quando ele falou quero ir, a gente falou: então vem, sai dentro da manilha e vamos. Ele não conseguia andar, e aí eu e o missionário Euclaus, a gente pegou ele no braço, nós levamos ele ali da UPA até
aonde era a base da Operação Jesus Transforma, cerca de mais ou menos 1 quilômetro de distância, levando ele debaixo de chuva até chegar na base. E aí aquele rapaz, ele veio para Cristolândia, se internou como aluno da Cristolândia, se recuperou aqui na Cristolândia, depois foi seguir a vida dele. E naquela noite, a base da Operação Jesus Transforma estava sendo lá no Guará. Quando eu cheguei lá na base, eu nem entrei para tomar banho, eu fui direto pro canto e eu comecei a orar. E eu lembro que eu chorava muito, porque Deus estava falando no meu coração que Ele queria me usar para cuidar desse tipo de gente, dessas pessoas que estão vulneráveis desse jeito, que estão distantes na margem da sociedade. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, se o Senhor deseja que eu venha mesmo, se é esse o chamado do Senhor para o meu coração, o Senhor vai confirmar primeiro no coração da minha líder, porque no meu o Senhor já está falando, o Senhor vai confirmar no coração da minha líder de missões e vai confirmar no coração do meu pastor. Quando eu cheguei na segunda-feira na minha igreja, eu já fui direto na casa do meu pastor e comecei a falar para ele: pastor, Deus está me chamando para isso, eu preciso ser um radical, doar 1 ano da minha vida na obra missionária. E aí, nessa experiência de ter pedido para Deus: Senhor, se for a vontade do Senhor, o Senhor vai confirmar no coração do meu pastor falou para mim assim: Aleph, se é esse o desejo que Deus está colocando no seu coração, se é essa a vocação do Senhor para você, nós como igreja te abençoamos, porque nós entendemos que a igreja existe para fazer isso, para cumprir o ID do Senhor. E minha líder de missões foi na hora, ela falou assim: Aleph, vamos mobilizar parceiros para te ajudar e você vai para o campo missionário. Isso aconteceu em abril. Quando foi em maio do mesmo, no mês seguinte, eu estava em outra Operação Jesus Transforma lá no Rio de Janeiro. E aí Deus só confirmou aquilo que Ele queria para minha vida. Em julho eu já estava no campo no treinamento do Radical, e em agosto eu já estava em Brasília exercendo lá o ministério como Radical. Isso tudo em 2018. Então o processo do meu chamado, da confirmação de Deus, até eu estar de fato no campo missionário, durou aí cerca de 4 meses, porque eu estava com a chama tão quente no coração e eu queria viver essa experiência. E eu vi muitos irmãos que tinham chamado missionário para suas vidas, de Deus para suas vidas, que apagaram a chama missionária porque deixaram para depois: vou cursar primeiro, vou casar primeiro, vou fazer isso primeiro e depois eu vou para o campo missionário. Então eu queria viver aquilo, eu tava com o coração queimando por missões, eu queria viver aquilo naquele momento. E Deus abriu a porta necessária que precisava para que eu estivesse no campo missionário, e hoje eu estou aqui atuando nos projetos de missões nacionais há 5 anos. Legal, que bacana. Eneida, e você também já atuou em outras cidades? Você já teve a oportunidade de viajar, de fazer missões em outras cidades, plantação de igrejas e por aí vai? Pastor, sim, eu tive a oportunidade de estar viajando, principalmente viajando a serviço, né? Eu tinha essas atividades e muitas vezes eu tinha que dar aula, para fazer treinamentos nas minhas atividades profissionais, nas minhas atividades laborativas, E eu sempre tive o cuidado de estar me aproximando de alguma igreja onde eu estivesse. Mas eu sempre tive, digamos, a oportunidade de trazer um pouco esse trabalho na cidade onde eu estava morando, tá? Okay. Então, se eu estava em Brasília, eu gostava, por exemplo, já criei grupos de mulheres de ação e de oração, trazia as vizinhas para a minha casa e fazíamos e temos até hoje amizade com essas pessoas e trazíamos pastores, trazíamos missionários para dar palestra, fazíamos campanha, eu mesmo promovia a campanha com família, com missionários, com a vizinhança, com quem tivesse por perto, a gente fazia campanha de donativos, sempre assim no intuito de estar servindo.
né? E eu tenho, assim, muitas lembranças, principalmente do período que nós estávamos no Rio de Janeiro com os meus pais. Nós não tínhamos muitos recursos, né? Morávamos num subúrbio lá no Rio de Janeiro, mas meus pais eram muito atuantes na igreja, e eu sempre tenho muita alegria de falar para o senhor que nós sempre estávamos trabalhando para a fundação de novas igrejas. Eu ia com eles, né, para os trabalhos. Existia naquela época, pastor, o senhor é muito novo, é muito novo, então não deve conhecer, mas o pessoal que está ouvindo talvez conheça, tá? A gente fazia culto ao ar livre, pastor. Olha aí. Né? Já chegava lá na praça, né? Juntava todo mundo, né? E íamos cantar, e a gente ia pregar, ia fazer. Fiz isso um pouco também com meu avô no Nordeste, né? Porque os meus avós, os pais da minha mãe, são nordestinos, eles são de Recife. E eu me lembro que eu viajava com meu avô pelas igrejas. Ele era auditor, então ele fazia fiscalização de prefeituras, e nós íamos de cidade em cidade. Durante a semana ele estava trabalhando, no final de semana ele estava pregando na igreja, e eu estava lá junto com ele, distribuindo folheto, né? E até hoje, quando convocam a gente para fazer, né, trabalho junto às congregações, de distribuir folheto, de casa em casa, de falar do evangelho para as pessoas, a gente tem essa alegria no coração de poder fazer. É um trabalho, pastor, muito pequenininho, é um trabalho de formiguinha, tá? Mas como eu aprendi com os meus pais, com o meu avô, e assim a gente vai levando o evangelho. Que legal. Meu amigo Aleph sumiu de novo. Eu tô aqui. Não, ele tá aqui, pastor. Tá aí. Eu não tava vendo. Tá aqui. Ok. Eu não tava vendo aqui. Deixa eu ampliar minha tela aqui. Agora sim, é porque eu tinha dado uma comprimida na minha tela aqui, e você tinha sumido aqui da minha tela, mas já tá aqui de volta. Que maravilha. Mas, Aleph, e você já participou de outros projetos fora de Brasília também, assim, projetos de evangelismo, esses atuações Jesus Transforma da vida aí, que acontece em outros estados? Você teve a oportunidade já de participar de algum deles? As 3 operações Jesus Transforma que eu participei, 2 foram em Brasília, na verdade 4, 2 foram em Brasília e 1 no Rio de Janeiro. Sim. Porém, eu visitava algumas igrejas lá no Goiás, junto com o meu pastor, que estavam carentes, né? Que eram algumas igrejas que estavam assim destruturadas, precisava de missionários lá, e o meu pastor estava sempre indo, eu estava sempre com ele. Porém, também na minha cidade, na cidade onde eu morava lá, em Rio Verde, no estado do Goiás, nós fazíamos também trabalho evangelístico à noite. Chamava entrega de sopa, né? A gente saía no hospital entregando sopa, a gente ia nas praças entregando sopa, e junto com a palavra de Deus, né? Então, eu aprendi a amar, a gostar de missões por esses trabalhos que nós fomos fazendo. E na minha igreja também. Eu me lembro, pastor, que eu recém-convertido, o meu pastor, ele começou a fazer alguns cultos no lares, e ele perguntou quem era o irmão que estava disponível a dirigir culto, e eu, recém-convertido mesmo, tipo assim, coisa de 4 meses, e eu já estava no pé dele: pastor, eu quero dirigir o culto, eu quero servir, quero fazer isso. Então, eu servi muito dessa forma, na igreja, na comunidade, onde era a minha igreja mesmo, né? Entregando folhetos da palavra de Deus, falando, evangelizando na rua, orando por pessoas na rua. Então, as minhas experiências missionárias antes do campo foram dentro da comunidade onde eu morava, em algumas igrejas na proximidade ali de Rio Verde, no mesmo estado. Sim. Então, de lá surgiu esse amor, esse interesse por missões. Legal. E aqui em Brasília você atua tanto no Projeto Viver quanto na Cristolândia, ou como é que funciona? Hoje eu sou missionário do Viver, mas sempre que precisa de alguma coisa na Cristolândia, a gente ajuda lá também, né? Os dois projetos andam muito próximos, um com o outro. Então, sempre que precisa, os missionários, eles, tanto da Cristolândia, ajudam no Viver, como no Viver ajuda lá. A gente, o foco é um só,
né, pregar a palavra do Senhor. Porém, hoje eu estou aqui no Viver DF, né, junto com alguns outros missionários. Aqui no Viver eu tenho atuado junto com os outros missionários na organização Embaixadores do Rei. Sou o líder dos Jovens Conectados com Deus, que é o nosso projeto de evangelismo e discipulado cristão voltado para os jovens. Nós temos aqui cerca de 50 jovens que estão sendo alcançados pela palavra de Deus aqui na comunidade. Desses 50 jovens, nós temos a alegria de falar 28 jovens já aceitaram a Jesus. Alguns domingos atrás nós batizamos aí 16 desses jovens, né? 12 deles e mais 4 pessoas da família. Então, a gente tem trabalhado mais nesse foco, né? O meu trabalho, o meu projeto é com os jovens da comunidade. Temos aí desenvolvido esse trabalho de evangelismo, de evangelização e discipulado cristão com esses jovens. E dou também aqui o estudo para as famílias. Todas as quarta-feiras nós temos os estudos, né? Às quartas pela manhã e à tarde é o tempo de discipulado com as famílias, e eu tenho feito parte da equipe que tem discipulado essas famílias. Então, aqui no Projeto Viver eu tenho servido nesses projetos. Legal. Irmã Neida, e assim, e o que a senhora, quando a senhora começou a atuar, né, como voluntária e tal, o que a senhora enxergou, né, assim, como uma das principais dificuldades, né, por exemplo, para poder acessar essas famílias, para poder trazer essas famílias, o que a senhora enxergou como barreira, vamos dizer assim, que talvez no início foi ali, vocês tiveram que usar ali a criatividade para poder atrair esse povo? Pastor, hoje nós temos uma grande preocupação de levar um evangelho que seja, vamos dizer assim, pautado na palavra. Nós não podemos nos afastar 1 milímetro que for da palavra, tá? Mas trazer isso numa linguagem que seja acessível para as pessoas, tá? Veja bem, eu não estou falando de modernizar a Bíblia, não, tá? Que deixe muito claro de reescrever a Bíblia, não, né, irmã Neida? Não reescrever, não, por favor, tá? Eu chego a ficar arrepiada quando eu vejo algumas ideias como essa. Não é isso, é tornar o evangelho palpável para essas pessoas, tá? E nós fazemos isso, e o Viver, a visão do Viver é muito importante nesse aspecto, tá? Porque ela, através das ações, nós estamos mostrando o amor de Deus para as pessoas, tá? Então, quando eu estou dando, por exemplo, um kit, tá, para uma criança, tá, eu estou dando aquilo, na verdade, é combinado com uma oração, com uma intercessão, com uma palavra, tá? Essa cesta básica também, tá? Eu simplesmente não entrego, tá? Eu entrego a palavra primeiro e depois eu venho e entrego a cesta básica. Então, essas ferramentas, é preciso aprender a usar essas ferramentas, tá? Porque o povo está muito carente, tá? Exatamente de ver a demonstração do amor de Deus, tá? Nós precisamos falar, pastor, mas precisamos demonstrar também esse amor de Deus, tá? Eu creio que essa é a visão moderna para as pessoas. Quando Jesus estava pregando, tá? Ele se importou de que as pessoas tivessem comida, tá? Eles pudessem ter. Aí os discípulos viraram para ele e falaram: manda esse povo, desperta o povo. O senhor já fez a sua parte? Aí ele falou: não, tá? Nós vamos alimentar o povo, tá? E fez o milagre. Então, pastor, nós precisamos fazer milagres também, tá? Para que o povo veja o amor de Deus, tá? Através das nossas ações, através do nosso testemunho. Então, essa às vezes é uma dificuldade. Nós podemos ser crentes domingueiros, tá? Então a gente vai, quando eu era jovem, os senhores não conhecem, mas tinha uma música que falava o seguinte: domingueiro nunca queira ser, né? No domingo ele é santarrão, da segunda, terça, quarta, quinta, aí
Sexta, sábado não é santo, não. A gente era jovem, cantava isso, né? Então, a gente precisa ser crente e dar o nosso testemunho a semana inteira, né? E isso a gente precisa ter essa habilidade de transformar o nosso discurso em ações efetivas, tá? Que atinjam as pessoas, tá? Aí o senhor vai falar para mim, mas Neide, tá? Nossa obrigação é levar a palavra, mas aí eu vou falar, levar a palavra de uma forma que as pessoas entendam, tá? Hoje as pessoas estão muito carentes, pastor, de entender o amor de Deus de outras formas que não são só as formas tradicionais de ouvir, né? É pelo ouvir também, e ouvir a palavra, mas nós precisamos testemunhar com ações. Muito bom. O Aleph, e você? O que você aprendeu, assim, o que você enxergou primeiro como dificuldade, que lição que você tirou no início da tua vida como missionário, né? O que você conseguiu identificar, assim, quando você se deparou e falou, rapaz, será que eu vou dar conta? Então, pastor, o meu pastor, ele me ajudou a entender que ninguém está preparado para o campo, mas com as experiências a gente vai se capacitando. Deus vai nos dando capacitação no campo, né? Quando eu vim para Cristolândia, por exemplo, né? Quando eu fui levar a ideia de ser um radical, era uma coisa que me assustava, que me deixava assim meio reflexivo. Será que eu vou conseguir? Eu nunca preguei, eu não sei tocar, eu não sei cantar. E a gente fica colocando empecilhos para que a gente viva aquilo que Deus tem pra gente, né? E isso era algo que acontecia comigo. Eu ficava com isso na mente. Tem tanta gente que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, e são bem melhores, e Deus tá me chamando para isso. E o meu pastor, ele me acalmou muito com isso. Falava, filho, se Deus está te chamando, ele vai capacitar você para aquilo que ele deseja fazer. Quando eu vim para Cristolândia, o trabalho aqui na Cristolândia, ele estava precisando muito de trabalhadores. Eu lembro que tinha aqui na Cristolândia, acho que 3 radicais, 3 missionários radicais, que são os meninos que cuidavam do projeto, né? E eu olhei e eu entendi aquele versículo que Deus fala assim, os campos estão prontos, mas faltam trabalhadores. E eu olhava para a situação e pensava assim, gente, como que as pessoas, elas não querem servir ao Senhor? Se Deus, ele está fazendo de tudo e as pessoas não querem estar no campo. E eu simplesmente falei assim, eu vou viver isso. E Deus, ele me capacitou a viver aquele tempo inteiro, o processo de radical na Cristolândia, depois olhando para o ministério com as crianças, com as famílias da comunidade aqui no Viver. O que eu aprendi foi que Deus, ele quer apenas ouvir um sim de cada um de nós, para que ele cumpra a missão que ele deseja por meio das nossas vidas. E foi isso que ele fez. Eu olhava para as crianças e falava assim, o que eu vou fazer com esses meninos? O que eu vou fazer em um projeto com criança, né? E Deus, ele foi capacitando no decorrer do tempo, foi alinhando algumas coisas, e a importância do ser voluntário em projetos como esse, né? A nossa ênfase dessa quarta é o projeto voluntário, né? E a gente olha, tem tanta pessoa que pensa assim, não posso ser missionário em tempo integral, em estar lá, em viver essa experiência. Mas tem tanta gente que pode servir um dia das suas vidas. Eu não servi durante um dia em um projeto como esse, porque lá em Rio Verde não tinha. Porque se eu tivesse conhecido e tivesse apenas um dia para servir, eu teria ido. E algumas pessoas colocam empecilho. A gente tem aqui uma voluntária, por exemplo, Dona Maria, ela anda mais de 2 horas de ônibus para chegar aqui no projeto. A irmã Eneide, essa que está aqui com a gente, ela anda quase 1 hora de carro
para estar aqui com a gente. Atravessa o Distrito Federal, né, mãe Neida? Atravessa o pastor. Na verdade é 1h30, mais ou menos. Meu Deus, a senhora mora onde, irmã Neida? Pastor, eu não sei se o irmão conhece, eu moro aqui no Jardim Botânico. Ixi, lá do outro lado, QI 20, isso, depois do Lago Sul. QI 23, né? Lá no... exatamente. Eita. Aí eu atravesso a Marinha, vou pro Riacho Fundo, 2, vou pro Samambaia, mas eu chego lá. Meu Deus, coisa linda. Que legal. Que legal. O Aleph, e aí, assim, aproveitando isso que você tá me falando aí, né, a respeito dos voluntários e tal, por exemplo, todo profissional seria bem-vindo, todo profissional que eu falo assim, por exemplo, nutricionista, por exemplo, seria bem-vindo ele passar um dia aí com vocês e tal? Seria interessante um nutricionista, um fisioterapeuta? Seria interessante passar aí um dia com vocês? O que você acha? Com certeza, meu irmão. Todos são muito bem-vindos a participar do projeto junto conosco. Eu acho, pastor, assim, que todos os projetos da Junta de Missões Nacionais, uma da engrenagem é o voluntário. E aí a gente não precisa ficar preso naquilo, eu vou ser voluntário só para dar um estudo? Não. Não, né? Por exemplo, a gente tem profissionais aqui que vêm aqui para poder cortar, por exemplo, cebolinha, né, Neide? Isso. Aliás, eu sou especialista em partir coentro e cebolinha. Meu Deus! Na época da pandemia, me pós-graduei. A senhora fez pós-graduação e doutorado, foi? Doutorado em partir cebolinha e coentro. Eita! Coisa boa. Então, assim, pastor, todos os profissionais são muito bem-vindos. A gente entende que Deus, ele nos dá as nossas profissões para que a gente possa servir a Ele com aquilo que Ele já nos capacitou, né? E todo projeto da Junta de Missões, todo projeto missionário necessitam de pessoas capacitadas em todas as áreas. Por exemplo, se você olha para a nossa comunidade aqui, o trabalho que a gente tem feito, é importante a área espiritual, é a mais importante. Mas, por exemplo, existem pessoas aqui que têm pendências, por exemplo, de justiça. Um advogado seria um ótimo voluntário aqui, sim, porque ele ia orientar essas pessoas a como acertar essas coisas todas. Um profissional da área da saúde seria bem-vindo aqui? Sim, porque iria orientar essas pessoas. Final de semana passada agora nós tivemos aqui um cardiologista, tivemos aqui um oftalmologista ajudando as pessoas, vieram passar o dia conosco, abençoando as pessoas da nossa comunidade. Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou nutricionista, o que eu vou fazer lá no Viver, né? Você vai vir aqui orientar, né, a equipe missionária, né, na alimentação. Você vai vir aqui dar uma palestra para os pais, para as famílias da comunidade, a como, né, ter uma alimentação saudável, a como ter isso aí. Então, quando você olha para essa área de profissão, toda profissão se encaixa em alguma área dentro de um campo missionário, né? E aí a gente tem vários profissionais que ficam com isso na mente. Como que eu posso usar a minha profissão no campo missionário? Você pode vir até o campo missionário durante um dia, dedicando um dia dessa semana, né? Se tiver dúvida como que vai ser utilizado o seu talento, meu irmão, vai lá. Né? Vai lá que a galera vai te dizer o que é que você tem que fazer, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção pra tua vida. Irmã Eneida, eu queria, meu Deus, o horário capotou, né? Já são 11h10 em Brasília, mas eu queria que a nossa querida irmã Eneida contasse pra gente, já dentre essas experiências todas que ela tem aí com famílias, com mulheres, com crianças, com tantas pessoas, eu queria que a senhora contasse pra gente uma dessas experiências, assim, que marcou a senhora, quando a senhora começou a trabalhar com esse povo, né? Eu queria que a senhora trouxesse a experiência de uma família, ou de uma mulher, ou enfim, de alguém que a senhora, né, começou a fazer um trabalho, de repente esse povo se entregou para Jesus e tal, ou, enfim, esse é um exemplo que eu estou dando, mas eu queria que a senhora falasse de uma dessas experiências, contasse um pouco pra gente de uma dessas experiências, por favor. Pastor, eu vou contar uma experiência recente.
não de uma pessoa, mas de várias pessoas, porque eu acho que faz parte um pouco do meu histórico como crente e das minhas convicções de como a música pode ser usada no projeto, no caso, no projeto ABC. Nós temos... Só um parêntese, irmã Neida, só um parêntese. A senhora toca, canta, faz alguma coisa nesse sentido aí, não? Olha, pastor, eu arranjo. O Aleph tá te entregando ali, ó. Eu arranjo. Eu sou filha de um regente, sou filha de uma pianista. Nós aprendemos, né, com os nossos pais, trabalhando na igreja, e também estudei alguns anos música, mas nunca fui música, vamos dizer, profissional, tá? Sim. Mas eu gosto muito, pastor, de juntar pessoas, né? Sim. Missionária Silva que fala, você tem um talento especial para poder reunir. E de vez em quando a gente gosta de reunir pessoas. Reunir os irmãos da congregação, reunir o pessoal da sede, reunir as famílias, reunir e fazer trabalhos que fazem. E o projeto ABC, nós temos uma preocupação de sempre estar trazendo esses momentos que são para nós cristãos momentos importantes, como o Natal, como a Páscoa, né? E por que a gente quer reunir? A gente quer reunir para trazer pessoas para a igreja. Esse é que é sempre o nosso objetivo, para que as pessoas ouçam da palavra de Deus. Então, agora na Páscoa, eu fiquei muito feliz, porque nós pudemos juntar, pastor, a irmã Geisa, que é a nossa gerente, né, nacional do Viver, né? Ela tinha feito um pedido para mim, mais especificamente do projeto ABC. Ela falou: Eneida, eu queria ver na Páscoa, no culto da Páscoa do Viver, nós queríamos que tivesse um grupozinho para cantar, para poder participar, para levar a palavra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder trazer para o culto do Viver, para o culto da Páscoa, tá? Que tivesse alguma coisa. E comecei a pensar, comecei a orar. Eu falei, bom, primeira coisa, vou botar as crianças para cantar, tá? Só que o ABC, ele tem uma faixa específica, e as crianças têm crianças pequenininhas, que são chamados amigos de missões. Então, aí eu falei, bom, mas a gente tem que fazer uma integração com os amigos de missões, tá? Aí vou escolher uma música que as crianças possam participar, as crianças pequenininhas, e vou escolher uma música que as outras crianças maiores vão poder tocar, né? Aí depois fiquei pensando, bom, mas precisa Páscoa, né? Nós temos temas mais difíceis, seria interessante que os missionários também participassem. Vou botar os missionários para os missionários vão cantar, tocaram, fizeram a coisa, vou botar os missionários para tocar também. Aí comecei a ensaiar os missionários na hora do almoço, né? Porque de manhã, de tarde eu estou dando aula, só sobrou a hora do almoço, botar os missionários todos a ensaiar na hora do almoço, pastor. Aí peguei, eu falei, não, mas também Páscoa a gente tem que cantar música que fale que Cristo ressuscitou, não sei o quê. Vou trazer alguns amigos. Aí trouxe o pessoal Irmão da Memorial, trouxe solista, trouxe o pessoal da congregação do Mangueiral, que é aqui longe, pastor, onde está, né? Reunimos todo mundo. Aí o que era um pequeno grupo se tornou, na verdade, 3 corais: coral com missionário, coral com os participantes, coral das crianças, né, cantando. E nós cantamos, e eu gosto de falar pro meu pastor, eu gosto da igreja moda antiga. Sabe como é que faz? As crianças cantam, os adolescentes eles interpretam, dramatizam, tá? O pastor prega e o povo se converte. Pronto. Tá? E graças a Deus, pastor, foi assim mesmo que aconteceu assim no Natal, aconteceu assim na Páscoa, e nós tivemos várias conversões na Páscoa. Isso me deixou extremamente feliz, e eu pude ver a felicidade dos irmãos
muitos vindo de longe, tá? Sim. Todo mundo juntando das outras congregações da Memorial, Igreja da Memorial, as pessoas, as famílias, todas lá participando, e isso é uma grande festa espiritual, né? E daí, pastor, eu pude entender o seguinte, que todos nós temos um chamado, tá? Sim. O nosso chamado é o chamado de servir, tá? Porque todos nós somos servos. Alguns são vocacionados, Deus chama de forma especial, mas o ID é para todos nós, tá? Todos nós temos esse chamado para servir, tá? Às vezes todos nós juntos, às vezes separados, mas todos podemos fazer alguma coisa. Muito bom. Ô Aleph, a mesma pergunta para você, meu irmão. Conta pra gente aí uma experiência, uma ou mais, que você tem que marcou a tua vida como missionário. Pastor, a primeira experiência que eu quero contar como missionário, quando eu era radical na Cristolândia, entrou na Cristolândia para se recuperar um rapaz que hoje ele é missionário, Mateus, o nome dele. Inclusive foi meu padrinho de casamento e eu fui padrinho de casamento dele. Legal. E ele entrou, se recuperou na Cristolândia, e a gente desenvolveu uma amizade enquanto ele era aluno da Cristolândia, se recuperando, e a gente sempre estava muito junto. E aí ele se recuperou, e ele, desde quando ele era aluno, ele disse que ele estava com desejo de ser missionário. Enfim, ele se tornou um radical da Cristolândia, veio atuar no Viver, e aí aqui no Viver a gente faz estudo bíblico com algumas famílias. E fazendo um estudo bíblico com um pai de uma criança aqui do projeto, eu e o Mateus, toda quarta-feira a gente saía daqui e andava cerca de 30 minutos a pé para ir lá fazer o estudo bíblico com esse rapaz. Nós fizemos com ele o estudo do Evangelho de João. E no último estudo nós fizemos o apelo, e aquele rapaz, ele aceitou Jesus. Por que eu estou contando essa história? Porque Deus ele me deu uma satisfação tão grande em ver o trabalho dele sendo concluído, quando ele usou a minha vida lá atrás com uma acolhida Cristolândia, e hoje me dá o privilégio e a graça de, junto com esse acolhido que nós recebemos lá na Cristolândia, alcançar outras vidas para ele aqui juntos no campo, né? Então, junto com o Mateus, Deus me deu essa experiência que para mim é muito significativa, né? Eu sou muito grato a Deus pelo que ele fez na vida do Mateus, e junto nós estamos fazendo no campo missionário, né? A gente tem sempre estado junto, atuando nos mesmos projetos. Então, a vida do Mateus, ela para mim é esse exemplo. Tenho muito orgulho disso. Olhando para a experiência com as crianças, tem a história de um menino aqui no projeto, Felipe Moura. Ele chegou no projeto na nossa embaixada. Na verdade, ele participou de uma semana divertida e depois ele começou a vir no projeto. E o Felipe, uma das primeiras vezes que ele veio no projeto, o missionário Eduardo, ele estava na embaixada, ele estava dando uma bicicleta para o menino que decorasse mais versículos. Eita. E aí o Felipe chegou no Eduardo, ele ainda não era cadastrado no projeto. Felipe chegou no Eduardo e falou para o Eduardo: conselheiro, eu posso participar? E ele não era cadastrado ainda, mas na embaixada a gente autorizou ele a poder participar. Não, você pode participar e tal. Rapaz, 3 meses depois, pastor, esse menino ganhou a bicicleta. Ele ganhou a bicicleta, e aí quando nós perguntamos para ele o que ele ia fazer com a bicicleta, ele falou que ia dar a bicicleta dele, que ele tinha ganhado, para o irmão dele trabalhar e ajudar em casa. Mas o que eu quero contar não é isso. O que eu quero contar é que nós continuamos investindo na vida desse menino, acompanhando, evangelizando, discipulando, e agora, há umas 3 semanas atrás, no dia do batismo, esse menino se batizou. Não só ele, mas ele também trouxe o irmão dele, que é o Gustavo Moura, Felipe Moura e Gustavo Moura. E aí nós acompanhamos esses meninos. Nome de dupla sertaneja, né? Felipe e Gustavo.
E aí entregaram as suas vidas para Jesus, foram batizados, né? Felipe Moura hoje pela Embaixada do Viver do Distrito Federal, ele é campeão nacional de esgrima bíblica lá no Sítio do Sossego, no Rio de Janeiro, né? Para quem já foi embaixador sabe muito bem o que é isso. Felipe, ele é o campeão nacional. Então, essas experiências, elas aquecem o meu coração e me impulsionam a viver mais e mais aquilo que o Senhor me chamou para viver, específico com esses adolescentes, com essas famílias, né? A gente tem aqui várias histórias de crianças, de adolescentes que nós acompanhamos, e isso culminou no batismo, né? Terminou no batismo dessas famílias, como o próprio Emanuel, né, que vem aqui. Eu e minha esposa fizemos o estudo de João na casa da mãe deles, e eles se converteram, a mãe dele se batizou agora nessa turma. Temos várias histórias como essa. Aquele rapaz que se converteu comigo e o Mateus, fazendo estudos lá na casa dele, nós estamos preparando ele para o próximo batismo. Então, essas experiências, ela nos aquece e nos motiva a continuar servindo o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou para isso aqui, para esse projeto, e é o Senhor quem nos dá o fruto e nos dará no tempo dele. A gente tem colhido esse fruto, e esses frutos servem para nos aquecer. O programa Viver tem 5 anos aqui no Distrito Federal, 5 anos atuando aqui na Ceilândia, e nós estamos muito felizes porque nesses 5 anos nós conseguimos ver o cuidado de Deus, o agir de Deus na vida dessa comunidade, na vida das crianças que são acompanhadas pelo projeto. Nós temos cerca de 150 crianças cadastradas no projeto, e isso nos dá aí cerca de 80 famílias para nós acompanharmos de perto e discipularmos essa família, né? Várias dessas famílias já se converteram, estão caminhando conosco, estão discipulando. Algumas delas já se batizaram, como eu falei. E uma experiência, pastor, também, e aí eu termino com essa, uma experiência que Deus ele falou muito ao meu coração, foi na época da pandemia. Eu acho que Deus deu muita experiência para muita gente na época da pandemia. E Deus nos deu uma experiência na área da providência dele, e a Eneida vai lembrar muito bem disso, aqui no projeto. Porque nós atendíamos 80 famílias dessa comunidade, 150 crianças. Nós não poderíamos, quando veio a pandemia, largar essas famílias. Sim. Por quê? Porque o Viver, ele já vinha fazendo um trabalho tanto espiritual como social na vida dessas famílias. As igrejas fecharam suas portas. O Viver não poderia fechar e desamparar essas famílias. Nossa coordenadora, guiada pelo Espírito Santo de Deus, teve a estratégia de fornecer para a comunidade, para as famílias da comunidade, o alimento já preparado, porque muitas dessas famílias da comunidade aqui, elas não têm um serviço fixo, não trabalham de carteira assinada, muitos são diaristas. Como estava tudo fechado, elas não iriam fazer diária, não ia ter isso. Então, como que elas iam ter a providência dela? Sim. O Viver, então, tinha que contribuir com o sustento dessas pessoas nesse tempo. Eu lembro que a gente não tinha recurso para poder iniciar isso. E nós fomos fazer o cálculo, e por semana nós iríamos gastar cerca de 2.000 a 3.000 reais de alimento para essa comunidade, para sustentar essas famílias. E nós passamos, pastor, toda a pandemia servindo terça e quinta marmitas prontas para a comunidade. E Deus não deixou faltar um dia. Deus providenciou todo o alimento necessário daquele tempo. Lembrando, toda semana era cerca de 2 a 3.000 reais. Nós não tínhamos recursos. O Viver não é um projeto que ele tem recursos. Sim. Né? Não é um programa que tem recursos. E nós vimos o sustento de Deus em todas essas áreas. Chegou um certo ponto da pandemia que só a marmita nós estávamos entendendo que não era o suficiente. Nós então começamos a entregar uma cesta básica por família. Cada família iria ganhar uma cesta básica. Mas nós não tínhamos recursos. Como que nós iríamos conseguir 80 cestas básicas por mês, por ação? Nós não tínhamos esse recurso. E Deus, ele foi usando pessoas como a irmã Eneida para poder mobilizar nas suas igrejas a cesta básica, leite, kit para as crianças, porque nós fazíamos aqui os kits. Até hoje nós fazemos os kits.
Mas nós fazíamos aqui os kits, e igrejas foram, né, sendo tocadas por Deus, irmãos tocados por Deus, enviando cesta básica, enviando leite, enviando biscoito, flocão de milho para poder fazer os kits de lanche para essas famílias. Mas Deus, ele mandou de uma vez só cerca de 570 cestas básicas aqui para o projeto. De uma vez só, uma empresa aí fez uma ação e nos abençoou com cerca de 570 cestas básicas. E ali nós vimos a providência e o cuidado de Deus, porque nós não estávamos fazendo para homem. O Deus da Seara proveu todas as coisas. O dono da obra, ele proveu todo o recurso. O dono da prata proveu todo o recurso para que nós passássemos a pandemia inteira abençoando essa comunidade, demonstrando o amor de Deus, não somente pela palavra, mas pelos gestos, pelas ações. A providência de Deus chegou em cada lar desse. E aí, depois da pandemia, depois de todo esse trabalho da pandemia, nós conseguimos recolher os frutos do trabalho que foi feito lá, que foi pessoas sendo batizadas, pessoas aceitando a Jesus e pessoas que estão sendo discipuladas nesse meio tempo. Então, essa experiência de ter passado pela pandemia, ter visto Deus sustentando, e de todas as maneiras, da nossa equipe, eu acho que só uma missionária, nós temos uma equipe de 10 missionários, da nossa equipe, apenas uma missionária contraiu o vírus da Covid. Os outros missionários estavam aqui sempre fazendo, trabalhando, e graças a Deus, Deus sustentou a nossa saúde, Deus sustentou esse projeto no quesito fornecer alimentos, cesta, em todos os aspectos para essa comunidade. Então nós vimos o Deus que prove todas as coisas, o Deus da providência agindo nesse tempo. E nesse tempo foi o tempo onde eu vivi, ele assim se consolidou de vez, né? É isso. E teve muitos voluntários nessa época. E nessa época nós conseguimos, voltando, a ênfase desse tempo é o voluntário. Nessa época nós conseguimos ver assim, o quão importante é a presença dos voluntários nos projetos. Só a nossa equipe não conseguia de maneira alguma abençoar essa comunidade, servir essa comunidade da maneira que nós servimos durante a pandemia, se não tivesse aqui a presença de vários voluntários que vieram nesse tempo, e alguns estão até hoje conosco, graças a Deus. Sim. Irmã Neida, bom, já são 11h28 em Brasília, né? Já o tempo, como eu falei, capotou mesmo aqui. Mas eu queria antes de encerrar aqui esse bate-papo com vocês, eu queria que a senhora trouxesse para nós o que a senhora diria para nós, né? Inclusive nisso, né? A senhora, o seu exemplo aí já, eu acredito que já arrasta muita gente, né? Você vê que, para quem não mora aqui em Brasília, onde ela mora e onde é o projeto, Brasília, assim, Brasília, o Distrito Federal, ele é pequeno comparado com as grandes metrópoles, né? O Distrito Federal é pequeno. Porém, aqui são várias cidades satélites, e essas cidades satélites, algumas delas, por exemplo, são distantes lá do centro, que é Brasília. Então, assim, Brasília está no centro ali e nós estamos num extremo, e a irmã Eneida mora no outro extremo, né? Então, assim, a Ceilândia, por exemplo, ela fica mais ou menos do centro, ou seja, lá de Brasília, a Ceilândia fica mais ou menos aí uns 30 quilômetros mais ou menos, né? Principalmente lá do projeto. Do projeto, então, acredito que fica até mais do que isso, deve ser uns 35 quilômetros até o centro. A irmã Eneida, ela mora do centro pra lá, pra casa dela, acho que dá o quê? Uns 15, uns 20 quilômetros, irmã Eneida, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Isso, então. Então ela atravessa, quando eu falo que atravessa mesmo, porque ela roda quase que 60 quilômetros ou talvez até mais para vir e 60 para voltar, voluntariamente, né? Então, irmã Eneida, a senhora tem toda a bagagem, a moral, né, de trazer para nós o que a senhora diria às pessoas que muitas vezes até planejam nos seus corações de estarem atuando em uma dessas instituições, em um desses projetos que nós temos aí, né? Por exemplo, aqui em Brasília tem a Cristolândia, tem o Projeto Viver e tem outros projetos aí espalhados pelo Brasil, né? O que a senhora diria a essas pessoas que nos ouvem, porque tem gente ouvindo
ouvindo a gente, inclusive até fora do país nesse momento, né? Mas assim, o que a senhora diria para essas pessoas que sentem o desejo de ser um voluntário? Ou também, além disso, a importância, além do que tudo que o Aleph já falou, já frisou bastante da importância e a diferença que faz um voluntário, mas assim, eu queria que a senhora trouxesse-nos uma palavra de incentivo, né, ao povo, para que não só planejassem nos seus corações, além de estar orando pelos missionários, além de estar orando pelos projetos, né, além de também estar ajudando financeiramente, que nós também gostaríamos muito de ver essas pessoas. Eu tenho certeza que vai marcar muito a tua vida e talvez você vai fazer igual a irmã Eneida, nunca mais vai abandonar os projetos. Pastor, eu aprendi a servir a Deus servindo as pessoas, servindo ao próximo. Sim. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade para identificar quem é o meu próximo. Uhum. Aí eu sempre tenho na minha mente o seguinte: como eu posso ajudar, tá? Eu acho que o coração do voluntário, ele sempre deve ter essa pergunta: como eu posso ajudar? Porque sempre tem alguma coisa que você pode fazer, tá? Às vezes o passar dos anos, né, a dureza da vida te leva a uma situação de você querer cristalizar, tá, essa sua vontade de ajudar, mas não se limite, tá? Pergunte a Deus como você pode ajudar. Eu tenho o exemplo da minha querida mãe, que já está na glória, e eu ia pro Viver, né? E depois que ela partiu, eu fui descobrir que minha mãe ajudava muita gente que eu nem sabia. Mas ela já não podia mais ir, né? Os últimos anos dela, inclusive, também foram na pandemia, não podia se deslocar, né? Mas ela pegava, ela sabia que eu estava aí, né? E ela pegava e me ligava e falava: minha filha, tem proteína aí, né? A primeira vez eu ficava meia, falou: como assim, mãe, tem proteína? Ela falou: minha filha, pergunta pro missionário se tem proteína, que ele vai saber o que eu estou falando. Eu falei: então tá bom, mãe. Aí eu virava pro missionário Eduardo, pro missionário Silvia, pra Geisa, e falava: gente, tem proteína aí? Aí eles falavam: não, Eneida, tá? Não tem, tá? Aí ela pegava e falava o seguinte: então você pega o missionário pela mão, vai lá no local X, tá? E compra a proteína que ele mandar você comprar. Eu falei: então tá bom, mãe, eu vou mandar o dinheiro para você, tá? E foi assim até quase os últimos meses dela de vida, ela preocupada com a proteína, tá? Lá para os missionários. E outras coisas também que ela colaborou, e pelo exemplo dela eu aprendi que mesmo a pessoa presa em casa, sem poder sair, ela estava com o coração dela em missões. E é essa que eu queria falar para os irmãos que estão me ouvindo, tá? Pergunte para Deus como você pode ajudar, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te capacitar, Ele vai abrir as portas, e entre pelas portas que Deus está abrindo na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagres. Eu tenho sido testemunha dos milagres que Deus tem feito naquele local ali no Viver. E quando Deus faz os milagres, esses milagres, pastor, eles passam para a sua vida também, porque você passa a fazer parte desses milagres também que Deus está fazendo. Então a minha palavra é que se deixa usar por Deus, e Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as condições de você ser um voluntário, de você poder ajudar. Maravilha.
O Aleph, antes também das suas considerações finais, qual é o projeto agora? O que vocês têm de expectativa, perspectiva para o Viver aí? O que vocês estão pensando em fazer? Existe projeto Viver também já em outras comunidades aqui em Brasília? Pensam em expandir? O que vocês estão pensando em fazer? Então, pastor, o programa Viver, ele é um programa para ser desenvolvido na igreja, né? Ele é um programa para a igreja. Aqui em Brasília nós já temos algumas igrejas que estão desenvolvendo esse programa, como por exemplo a Igreja Batista Jardim das Oliveiras, Igreja Batista Pôr do Sol, Comunidade Batista Fruto de Samambaia, Lusiânia, em Goiânia, né? Já temos também, e em diversos outros estados do nosso país nós já temos o Viver, né? Viver é um programa que nasceu no coração de Deus para a igreja nesse tempo, né? E nós acreditamos muito nisso, né? O que o Viver tem feito tem sido uma ferramenta para as igrejas, né? Para o alcance de novas pessoas, de pessoas, para o cuidado de membros das igrejas, né? Então, o Viver ele tem sido desenvolvido dessa forma. A perspectiva que nós temos é de que exista um Viver em cada igreja, ou pelo menos em cada cidade do nosso país. Porque existem crianças, adolescentes, que precisam ser alcançados para a glória de Deus, né? A gente vê a questão da droga cada vez mais cedo entrando na vida de crianças e adolescentes, as escolas, né, cada vez mais cedo sendo atingidas com drogas, com crianças, tantas situações horríveis que têm acontecido, e o Viver ele está aqui para exatamente isso, para prevenir. O Viver é um programa de prevenção, né? E nós queremos que o nosso sonho é que em cada cidade, cada igreja exista um Viver, porque nós acreditamos que o Viver pode ajudar, Deus através do Viver pode ajudar essas crianças, adolescentes terem uma vida bem diferente daquilo que o mundo tem oferecido para elas. O meu caso, por exemplo, pastor, eu sempre falo isso, e quando eu estou em conversa aqui com a nossa coordenação ou com outras pessoas, eu sempre falo isso. Se existisse um projeto Viver lá em Redenção, no estado do Pará, talvez eu não tivesse sofrido algumas consequências que eu sofri. Talvez a minha vida tivesse sido poupada de algumas coisas que aconteceu, né? Mas aí hoje, com a experiência de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, nós temos uma bagagem para ensinar para os nossos adolescentes hoje sermos usados por Deus para a prevenção desses meninos, né? Legal. Aqui na comunidade onde a gente está atuando, aqui em Brasília, a gente vê que adolescente de 12 anos, crianças de 12 anos, 13 anos, se envolvendo com droga, com tráfico de droga, muitos por consequência das suas próprias famílias, né? Das dificuldades em casa, muitos por curiosidades. Então, a nossa expectativa é que o Projeto Viver ele se desenvolva no nosso país e até fora do nosso país, porque nós acreditamos que o Viver ele é uma ferramenta de Deus para a igreja e para o alcance dessa geração, né? Então nós acreditamos, cremos nisso, e por isso nós estamos servindo aqui. Maravilha. Irmã Eneida, suas considerações finais então, querida, né? Pra gente encerrar aqui esse bate-papo, com certeza espero vê-los mais uma vez aqui. Aliás, eu estava aqui, quando vocês entraram, eu fiquei aqui pensando, por que a gente não fez esse programa, já que o seu assim, né? Se a gente tivesse pensado nisso antes, por que a gente não fez esse programa lá dentro do Projeto Viver, né? Dava para fazer tranquilo, né? Podíamos fazer de lá, mostrar imagens, uma vez agora que estamos trabalhando com imagem, né? Eu poderia muito bem pedir, igual aquele apresentador aí, cadê imagem, né? Então, pra gente conhecer lá, quem não conhece o Projeto Viver, que é lindo o trabalho lá deles, né? Inclusive funcionando, que nessa manhã com certeza tem atividades lá, não é? A Cristolândia também, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidades de a gente de repente fazer um bate-papo numa quarta missionária ao vivo, diretamente lá do Projeto Viver aqui no Distrito Federal. Mas as suas considerações finais, querida?
Antes de tudo, meu muito obrigada a Deus. Amém. Foi muito obrigada aos irmãos da rede, né, 3.16, que nos trouxeram para esse momento, porque foi um momento feliz, um momento de reflexão, um momento que eu pude, inclusive, lembrar um pouco dos meus familiares queridos, de tudo que eu aprendi com eles. Que legal. E pude também trazer, realmente, como fala a palavra de Deus, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vendo o Aleph falar, eu fiquei feliz porque fui relembrando aqui na minha cabeça o tanto que Deus já tem feito naquele local. E também pude refletir, pastor, sobre o tanto que Deus já tem feito na minha vida, através daquele trabalho, através dos irmãos, e que nós muitas vezes, pastor, falamos que estamos nos deslocando, mas na verdade, pastor, eu acho que nós estamos nos aperfeiçoando. Amém. Naquele trabalho ali, nós estamos sendo abençoados, tá? Porque quando nós estamos na seara, tá? A seara, nós não estamos abençoando, nós estamos sendo abençoados também. Então, sim, essa é a minha palavra. Se deixe abençoar pelo trabalho, tá? Porque no serviço do meu rei, eu sou feliz. Se você precisa, se você está triste, se você está buscando um caminho, tá? Trabalhe na seara. A seara é muito grande, são poucos os ceifeiros, e nós oramos, pastor, para que mais pessoas sejam vocacionadas como missionários, mas mais pessoas sejam vocacionadas como voluntários, tá? Se deixe usar no trabalho, porque você vai sair de lá feliz e abençoado. Essa é a minha experiência. Que legal. Obrigada. Legal. Aleph. Pastor, antes das considerações finais, eu lembrei aqui, a nossa voluntária, e talvez isso sirva de testemunho e encorajamento para alguns outros irmãos, ouvintes que estão nos ouvindo agora. A nossa voluntária, a irmã Maria, ela tem 80 anos. Eita. Ela roda cerca de 2 horas de ônibus. Meu Deus. Para chegar aqui no projeto. Coisa linda. E aí ela vem aqui no projeto, ela ajuda aqui na Cristolândia a fazer o almoço dos alunos, ela ajuda aqui na Cristolândia fazendo uns biscoitinhos, né, para os alunos tomar um café, para os missionários. E aqui no Viver também ela nos abençoa direto fazendo alguns biscoitos aqui para os missionários, e ela também já deu curso para as famílias aqui da comunidade. Qual o dia que ela está aí? Geralmente a irmã Maria ela vem no sábado, quando ela vem ou na quinta ou no sábado. Sim. E a irmã Maria, pastor, ela tem uma história muito interessante, que quando foi comprar a carreta missionária, ela vendeu. Eu conheci. Ela fez os biscoitinhos para comprar ela botou a mão lá na roda. Essa roda aqui, não é isso? Isso. Ela fez eu conheci. Que legal. Ela conseguiu comprar. Ela ficou muito feliz que ela disse que ela conseguiu comprar o parafuso da roda da carreta missionária. Isso. Ela já tá trabalhando, pastor, porque disse que vai vir a segunda carreta. Sim. Ela tá trabalhando, porque ela disse que dessa vez ela quer comprar o volante da carreta. Eita, a irmã Maria tá ousada, hein? Bacana, legal. A Maria é uma bênção. 80 anos de idade. Pois 80 anos. Eu lembro. E aí dela. muitas vezes a gente coloca tantos empecilhos, né? Sim. Tantas barreiras para poder ir servir em um campo missionário, né? Legal. Mas é isso, pastor. Muito obrigado aos irmãos aí da rede 3.16. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos falando com todos esses ouvintes aí, né? Espalhados no nosso Brasil, até fora do nosso país. Alegria muito grande. Se eu pudesse deixar uma palavra aqui, eu deixaria coragem, meus irmãos. Coragem de ir até lá e ver aquilo que Deus tem feito no campo missionário. Lembrei de uma frase de uma missionária aí, né, a Nalzira, que ela fala, né, não me deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Meus irmãos, ainda que como voluntário,
ainda que você não possa ficar em tempo integral, ainda que com um dia da sua agenda, vá ao campo missionário, conheça aquilo que Deus tem feito no campo missionário através dos projetos de missões nacionais. Tantos projetos de missões nacionais têm desenvolvido aí no nosso país, né? Então, minha palavra de encorajamento: vá, conheça o campo missionário, conheça os seus missionários que você tem orado, que você tem ofertado, que você tem investido, os projetos aos quais você tem orado, aos quais são seus, de cada batista, de cada irmão que tem orado por esse projeto, né? Os projetos de missões nacionais é do povo batista, é daquele povo, é desse povo de Deus. Então, irmãos, todo trabalho voluntário é muito bem-vindo nos projetos. Nós necessitamos muito de apoio voluntário. Então, você que está aí nos ouvindo nesse momento, escutando essa entrevista, coragem, meus irmãos, coragem de ir até o campo e ver aquilo que Deus tem feito por meio da vida dos seus missionários no campo missionário. Que bacana. Gente, eu quero muito mesmo agradecer a presença de vocês aqui junto com a gente. Obrigado por ter atendido esse convite. Manhã riquíssima, né, de muitos conhecimentos. Para quem não conhecia ainda o projeto Viver, né? Então, com certeza, no mínimo, ficou mais curioso, né? Para conhecer mais e mais ainda o projeto Viver. A Cristolândia, acho que quase todo mundo já sabe como é que é a atuação da Cristolândia. Aqui em Brasília, o projeto Viver e a Cristolândia atuam um do ladinho do outro, né? E como os nossos queridos falaram, a irmã Maria, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la na carreta missionária, né? Quando a carreta missionária esteve aqui em Brasília e tal, a gente estava por lá, e lá eu fui apresentado pelo pastor Fabrício, e ela contou a história dela, toda empolgada ali e tal, dizendo exatamente a história do parafuso do pneu. Bacana demais. E assim, uma honra conhecê-los, viu? Uma honra estar aqui conhecendo vocês, conversando com vocês, e espero vê-los mais uma vez aqui na nossa quarta missionária. De repente, numa próxima oportunidade, a gente está aí ao vivo, junto com vocês apresentando como é que funciona ali o projeto Viver, e o povo também podendo conhecer, né? Sabendo que esse programa daqui a pouquinho vai estar no YouTube, no nosso canal de TV lá no YouTube, então as pessoas vão poder conhecer a nossa querida irmã Eneida, o Aleph, né? E vão poder vê-los também e assim, com certeza, aprender mais um pouco com vocês, né? Missionários que tanto têm feito, e a gente pede muito que o Senhor continue abençoando, guardando a vida de vocês, dando a vocês graça, sabedoria, mais estratégias para que vocês possam realizar aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E até a próxima quarta. Sim, pode falar, pode falar. Um spoiler para o senhor ficar curioso. Quando o senhor for lá no Viver, o senhor vai conhecer os instrumentos que nós fazemos, tá? Do Shopping do Lixão. Olha só. O senhor vai conhecer os instrumentos do Shopping do Lixão, o senhor vai ver missionários tocando lá, do Shopping do Lixão, o senhor vai ver missionários tocando lá instrumentos com a gente e com a comunidade, viu? Eu vou dar um spoilerzinho para o senhor, uma coisa que não existe em lugar nenhum. O senhor vai ver lá conosco, não é? Pastor, isso. Pastor, rapidinho, convidar os irmãos que estão ligados aí na 3.16 a acompanhar o Instagram do Viver, né? Seguir o Instagram lá, né? E seguir o Instagram do Viver. Aqueles que são aqui do Distrito Federal, o nosso Instagram aqui do Viver é ViverDF, e nós temos também o Instagram do Viver Nacional, né? Então, você que está aí conectado, procure, sigam aí no Instagram, o arroba do Instagram do Viver Nacional e do Viver aqui do Distrito Federal também. São dois Instagrams diferentes, né? O do Distrito Federal, que você vai ficar ligado nas coisas que acontecem do aqui. Distrito Federal é arroba ViverDF, né? Isso, arroba ViverDF, Distrito Federal. E o Viver Nacional, para você acompanhar tudo que tem acontecido nos programas Viver desenvolvidos no nosso país. Viver Nacional. Segue aí que você vai ficar por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito por meio do programa Viver. Valeu. E claro, mais uma vez reforçando o convite para você vem passar um dia lá no Projeto Viver. Eu tenho certeza que vai te surpreender. Inclusive, olha aí, uma oportunidade de você conhecer aí os instrumentos musicais feitos diretamente do Shopping do Lixão.
do shopping do lixão. Né? Tá certo, então. Queridos, obrigado, viu? Boa semana pra vocês, Deus abençoe e até a próxima, então. Tchau, tchau, pastor. Valeu, Deus abençoe. Bom demais, prazer foi meu. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.